Palavra de vida eterna, palavra que nos exorta, palavra que cura, que salva e que liberta. Ondas da morte me envolveram totalmente e as torrentes da maldade me aterraram. Ao Senhor eu invoquei minha angústia e de seu templo ele escutou minha voz. 16 de março de 2024, a palavra de vida eterna que vai nos exortar nessa manhã, nesse dia, está no Evangelho de São João, capítulo 7, versículo de 40 a 53. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Messias. Alguns observavam: porventura o Messias virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não trouxestes? Os guardas responderam: ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: também vós vos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galiléia não surge profeta. E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho, meu irmão e minha irmã, nos conduza para a vida eterna. Irmãos, sabemos que estamos percorrendo, nesse tempo da Quaresma, uma Páscoa. E Jesus está caminhando para Jerusalém, porque é lá aonde os profetas são mortos. E Jesus, a caminhar para Jerusalém, acontece vários fatos e querendo prender Jesus, porque Jesus se declara como Deus, porque ele chamou Deus de Pai. Se não me engano, foi 2 dias antes. E Jesus se declarou Deus para eles. Vejamos bem. O que é que vai dizer as Escrituras? Vai dizer que o Messias, como está no Evangelho, vem da descendência de Davi. Pronto, da descendência de Davi. Davi é da cidade de Belém. Vamos caminhar com Jesus. Se Davi é de Belém e José, o pai de Jesus, o pai adotivo de Jesus, é descendente de Davi, que é de Belém. Tão certo assim que foi necessário
José e com Maria para Belém para o recenseamento. E automaticamente, onde foi que Jesus nasceu? Em Belém, porque chegou o dia do parto. Então, Jesus é da descendência de Davi. E olhando bem para o Evangelho, o que me encantou foi quando os homens disseram assim, deixa eu só achar onde é que está aqui, aonde eles disseram assim, que nunca ouviu alguém falar como este homem fala. Olha, eu até me arrepiei aqui agora. Porque Jesus fala com quem tem autoridades. Os sumos sacerdotes, os fariseus, eles não tinham autoridade que nem Jesus. E jamais iriam ter. Porque Jesus fala daquilo que ouviu do Pai. E ele faz o que o Pai ensinou ele fazer. Se lembra daquela passagem onde Jesus disse assim, que o pai dele não dorme, não descansa, por causa do dia do sábado? Porque queriam prender Jesus, porque Jesus curou o paralítico, o coxo, que diz eles que não eram permitidos porque era sábado. Mas se esses mesmos homens tivessem o seu gado atolado no lamaçal, será que eles não iriam salvar o seu gado? Será que eles iriam deixar morrer? O que é mais importante? O gado ou uma vida do ser humano? Claro que é a vida do ser humano. Claro que a sua vida é mais importante. Por isso que Jesus cuida de você, cuida de cada um de nós. Irmãos, e aí Nicodemos, aquele que se encontrava com Jesus às escondidas, veja bem, homem sábio, este homem que reconheceu Jesus como Filho de Deus, ele falou assim, porém um dos fariseus, aquele que tinha se encontrado com Jesus anteriormente, disse, será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez? Claro que não. Abrindo só um parêntese aqui. Tem muitos países aí que a pessoa é julgada, condenada, antes de ouvi-la. E muitas das vezes, sem ter culpa nenhuma. Quantos países tem assim? E você conhece países assim? Que condena sem ouvir. Fecha parênteses. Vejamos bem. E Nicodemos conhecia a lei. Claro que Nicodemos conhecia a lei. Nicodemos viu que Jesus era diferente dos outros que apareceram antes dele. Tinha algo especial nele, algo diferente nele. Então, assim, os fariseus e os sumos sacerdotes perguntaram para Nicodemos, também és tu Galileu, porventura? E ainda disse assim, vai estudar, vai estudar, Nicodemos. Será que da Galileia verá que da Galileia não surgem profetas? Olha, interessante isso. Jesus é Galileu. E eles não reconheceram Jesus. Porque ele disse, será que da Galileia vem alguma coisa? Será que Nazaré vem alguma coisa de bom? Claro que vem. Aqui, essa imagem representando o jovem Galileu. E o seu nome era Jesus de Nazaré. É ele, Jesus de Nazaré, o Galileu.
E assim, meu irmão e minha irmã, para nós finalizarmos, que nós possamos acreditar que Jesus é o Senhor, é o Messias que todos esperavam. E Jesus vai dar prova disso no alto da cruz, quando ele vai dizer: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Que nessa palavra de vida eterna, meu irmão, possa fazer você mais um homem, uma mulher de fé. Não aposte a sua fé, não esfraqueça a sua fé. Que nesse dia 16 de março, e esta liturgia de hoje, possa te fazer um homem e uma mulher confiante em Deus. Que Deus te abençoe e te guarde sempre, meu irmão. Que Deus seja o seu sustentáculo, meu irmão. Porque Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Porque tudo isso é palavra de vida eterna.